Olá, gente. Vou falar novamente sobre os recursos do TJ do Maranhão, porque no vídeo anterior eu falei eu deixar de lado a prova do técnico administrativo e aí hoje eu vou comentar sobre aquela prova. Uma prova que está um pouquinho diferente daquilo que a gente imaginava, não é? Não tem mais aquele. Foi um momento que a FCC se mostrou um pouco mais pragmática. E aí o desenho no cenário muda um pouco de figura, tá bom? Primeiro eu vou começar sobre a prova do nível superior, só para falar para as pessoas, não só eu peguei aqui a do analista do analista judiciário como exemplo, mas o pessoal que fez para oficial ou fez para área de saúde pode prestar atenção no que eu vou falar aqui, que pode te ajudar bastante. Bom, vamos lá. Para a prova de nível superior, repetindo, a FCC cede recursos? Normalmente cede. Para nível superior, quando você tem estudo de caso ou questão específica, normalmente ela cede. A gente vai ver uma certa resistência da FCC na prova de redação, que é a prova de nível médio, mas existe nessa prova que foi aplicada no TJ do Maranhão todo um pragmatismo que torna a prova um pouco diferente e naturalmente pode dar aso a recursos, tá bom? Então, atenção. Por exemplo, vou explicar a questão aqui que motiva às vezes a FCC ceder a recursos. Você tem um estudo de caso, neste caso a banca trouxe aquilo que naturalmente ela traria, conforme eu já mencionei, que é o quê? É trabalhar um assunto que ficou famoso durante um ano, um assunto que chamou atenção em algum julgado dos tribunais superiores. Então, embora existe uma jurisprudência e ela tinha pedido para você dar sua resposta com base nessa decisão do STJ, que foi até uma decisão bastante, eu não sei se vocês acompanharam, mas foi uma decisão bastante publicada que foi sobre exatamente o que o caso disse. A banca copiou praticamente aquele caso lá e colocou nomes fictícios, né? Que é de uma mulher que já estava casada, ou seja, tinha uma relação estável há 15 anos com um homem e ela descobre, né? Ele conta pra ela, não salvo engano, que ele tinha o vírus HIV. E ele, na verdade, mesmo tendo ciência do vírus, ele não se cuidou e não avisou a sua companheira, né? E isso abalou a estrutura familiar desta personagem. Então, o STJ julgou pela primeira vez esse ineditismo, né? Trouxe a responsabilização desta personagem à tona. E aí o que, que você tem? Por exemplo, aqui se pega o tipo de ação a ser proposta, né? Reparação de danos. Então isso aqui vai ser uma resposta bem direta, não tem como você recorrer de algo que vai contrariar o padrão de resposta, não tem como. Mas, por exemplo, vamos supor, aqui o item C, tá certo? Eu vou aqui falar sobre algumas brechas que costumam acontecer na fase recursal. Quando a banca fala de uma espécie de condenação e suspensão, muita gente vai parar exatamente no Código Civil. Vai lá no 949 e vai parar aqui, tá? Vai falar sobre exatamente a reparação de danos, etc. E vai parar aqui. Algumas pessoas vão pensar o seguinte: olha, se ele tinha consciência disso, existe margem, então, para eu ir para a área criminal. Então, eu posso ir lá para o CP, por exemplo. Artigo 129, se eu não estou enganada, tá? Artigo 129. Então, eu posso ir lá para o CP. Por quê? Porque existiu uma conduta que pode levar a uma extensão criminal, com penas aí na seara criminal. Tanto é que a gente tem até julgado em relação a isso. A gente tem um julgado do TJDF nesse sentido, tá? Então, esse caso ficou muito famoso. O que vocês têm que fazer, na hora que vocês pegarem a discursiva de vocês, é fazer um levantamento rapidinho de uma pesquisa prévia de tudo que se podia ter ali que de repente o padrão de resposta não trouxe. Tá? Então fique esse alerta, costuma haver essa possibilidade, você costuma majorar alguma coisa nesse sentido. E aqui eu mostrei na prova do pessoal do analista judiciário, naturalmente as outras áreas podem fazer esse tipo de reflexão. Agora, gente, reflexão não é forçação de barra. Por quê? A gente, isso fica alerta, a gente não é que fala, a gente não filosofa, perdão, a gente não recorre de tudo, né? A gente recorre daquilo que a gente tem mais chance. Estude sua posição no concurso, né, para você saber, ou seja, sua classificação. Pense na possibilidade de nomeações posteriores, em que posição você poderia estar.
certo? Antes de você sair adquirindo recurso à torta e à direito, faça uma autoanálise, veja se realmente você respondeu de forma suficiente para que você possa questionar a correção. Então, o que está aqui em questionamento não é pedir pontos a mais, é você questionar o valor da correção, tá certo? Se houve justiça em relação à sua prova discursiva ou não. Sua prova tem margem de reconhecimento de valor em algum outro tópico, aí você tem que observar se cabe ou não, tá? Então vocês têm um pouquinho mais chances, né, de conseguir uma majoração do que o pessoal do nível médio. Mas por que eu falei isso? Vamos lá. Aqui eu estou com a prova do técnico administrativo. O que acontece? A Fundação Carlos Chagas é muito chatinha para poder ceder recurso para nível médio. Gente, não cede. É um inferno, não cede. Acho que os candidatos fazem pouco também. Que os candidatos poderiam pressionar a banca um pouco. Né? Eu até acredito que agora, eu até vou encorajar o pessoal um pouquinho do TJM, perdão, o pessoal do TJMA, por conta do trabalho de pressão que o pessoal do TRF da quarta que fez prova antes de vocês fez. Porque eles fizeram um trabalho de pressão, sim, na caixa da ouvidoria da Fundação Carlos Chagas. Então pode ser que tenha havido algum constrangimento, sei lá. E ela vai reconhecer os recursos daquele pessoal, né, que ainda estão sendo analisados, e pode ser que reconheça aí o de vocês, tá certo? Vamos ver qual vai ser a extensão aí desse trabalho da banca. Mas o que aconteceu de vocês que tem diferente, e talvez um pouco animador, é a proposta temática. A proposta temática fala sobre ética no trabalho, como se justificam nossas escolhas. E este assunto não é um assunto tão filosófico quanto os outros assuntos que a banca trazia, e que naturalmente ela não arredava o pé de ceder a pontos. Mesmo o aluno tendo chances recursais, isso era horrível. Esse é um assunto mais palatável. Por quê? Aqui, os alunos podem se valer de uma série de exemplos, eles podem se valer de normas que estão presentes lá na CLT, quando você vai falar sobre ética, você tem artigos na CLT que são passíveis de você analisar a questão ética, como o professor de trabalho nos passou, o artigo 482, né, os artigos de 593 a 609, que vão tratar dessa questão. Então pode ser que você tenha trazido algum elemento que veio daqui. Eu acho difícil o aluno ter pensado isso aqui. Sinceramente falando, na hora que me deram essas questões, eu falei, acho difícil. Mas muitos alunos estudam para concurso público o decreto 1171, o famoso decreto, né? Que vai trabalhar com aquele código de ética dos servidores civis da administração pública federal, que vai trazer lá exatamente o que? Os deveres dos servidores públicos, um decreto que é super famoso, todos os professores praticamente conhecem. Então, quer dizer, vai trazer desde os deveres desses servidores públicos até, perdão, aqui é 94, até as suas vedações, né, as ações que são vedadas. Então, é bastante interessante porque o aluno encontraria respaldo com facilidade aqui. Tem aluno que de repente vai trabalhar o conceito de ética, certo? Então, o que vai pesar muito aqui, gente, é a compreensão do tema. A banca quer saber como se justificam nossas escolhas. Então, ela quer saber as nossas motivações. Por que a gente atua de forma ética ou não? Não é? Por que atuamos? Ou se não atuamos, quais são as consequências? Então, o que justifica as nossas escolhas? Então, a introdução da dissertação vai pesar bastante agora. E vamos lá no edital rapidinho para a gente entender o que pesa e como é que a gente avalia a nossa discursiva para saber se cabe ou não recurso. A gente faz a nossa autoavaliação antes de dar um passo maior que a perna, que é fazer aquisição ou compra de um recurso. Veja bem, a banca mudou em 2019 a sua forma de apurar as discursivas, certo? Ela trouxe aqui uma modificação em conteúdo, não só com o aumento da pontuação em conteúdo e estrutura, mas ela trouxe também uma modificação nos conceitos. Ela enxugou alguns conceitos aqui e trouxe modificação no primeiro conceito para poder julgar a sua redação. O primeiro critério aqui que vai avaliar a sua redação. Ela quer a fundamentação, gente, do início, né, do início ao fim. Você vai ver que ela vai exigir fundamentação em todos os momentos em que você trouxer uma ideia, ela quer que você fundamente, né? E ela quer argumentos que sejam adequados ao tema proposto. Então, vamos supor que você trouxe lá
falou sobre o Código de Ética dos Servidores Públicos. É adequado? É. Usou praticamente em toda a prova? Usei. A coisa já começa a mudar. Você tirou 3,5, opa, já começa a mudar um pouquinho a sua chance. É claro que a banca vai observar a forma como você escreve criticamente, porque tem pessoas que escrevem como senso comum. Se você achar que sua redação está muito simples, cara, faça você mesmo o seu recurso. Porque se a sua escrita estiver muito simplória, naturalmente a banca te tirou pontos por isso. Quando falo de uma escrita simplória, a gente não está falando de palavras, de escolhas de palavras, mas estamos falando de ideias que não são comuns a todo mundo. Se você pensar, poxa, eu não tive nenhuma ideia original. As minhas ideias são comuns a todo mundo. Nenhuma ideia original, nenhum respaldo técnico. Né? O que seria um respaldo técnico? Você fala sobre um tipo de vedação muito clara na lei a um servidor, né? E que ele tem que pensar a escolha desse tipo de comportamento, tipo de conduta. Se você citou, por exemplo, o comportamento de alguns servidores públicos hoje na internet, servidores adotando posturas políticas muito escancaradas na internet, e trouxe isso como exemplo, bem ou mal isso é vedado no Código de Ética. Conseguiu fazer uma boa reflexão sobre isso? Então, ótimo. Está começando a ter um passinho aí para ganhar nota em conteúdo, ou seja, conseguir talvez majorar esta nota, tá? Então, fique atento, observe se você comprovou todas as suas ideias, tá bom? É claro que você vai observar mais ou menos a proporção da extração de notas aqui da banca, que tende ou extrair de meio e meio, ou extrair não de meio e meio, mas 0,25. É uma tendência, vai depender. O ideal seria que você visse outras redações para você conseguir fazer a comparação. No turma de redação a gente consegue porque os alunos fazem aquisição para avaliação avaliação pré-recursal, perdão, essa avaliação pré-recursal, e aí a gente vai observando qual foi a proporção de uma redação para outra em relação a perdas. Então a gente consegue, quando vocês já começam a mandar para nós essas provas para a gente fazer essa avaliação. Pronto. A banca vai perceber se você escreveu com clareza. Ou seja, expôs suas ideias de uma forma clara, períodos bem organizados, parágrafos bem organizados. Isso tudo vai contar bastante, tá certo? Em estrutura, ela vai analisar se você soube respeitar a dissertação. O que é respeitar a dissertação argumentativa? Primeiro, é comprovar, porque a dissertação argumentativa tem que comprovar todas as ideias, ela não vai abrir mão disso. Não trazer parágrafos no passado, não é? Se você foi lá para o pretérito perfeito, aquilo é narração, a FCC não aceita. Mas eu já vi textos em que tem mistura de gêneros. Gente, tem que ser uma mistura breve no mesmo parágrafo, o aluno voltar à vida real, que é a dissertação argumentativa. A progressão textual, a banca vai analisar se o seu texto traz uma boa... se você consegue desenrolar os argumentos de forma num segundo parágrafo ter um assunto X, no terceiro parágrafo já ir para outro assunto Y. Tem gente que arrasta o assunto X para um assunto X', ou seja, traz aqui uma causa que traz a consequência disso aqui, ou seja, não inova o assunto. Tem uma dificuldade em trazer fatos novos, então naturalmente não adianta você recorrer, porque você não vai conseguir. Se a banca vai observar se nesta progressão você consegue manter um vínculo entre as partes do texto, o que isso quer dizer? A introdução trouxe, por exemplo, as causas, 2 ou 3 causas daquela escolha, e aqui você conseguiu desenvolver de forma ordenada essas causas, né? Causas naturalmente diferentes, X, Y, Z. A banca vai observar se entre seus períodos e parágrafos você consegue articular pronomes, conjunções, então ela vai ficar atenta a isso. Então você tem que pegar esse vídeo meu e fazer sua autocrítica, antes de mais nada, né? E a banca vai avaliar a sua capacidade de expressão. Aqui a gente vai observar se ela vai tirar menos 0,1, que é o que ainda tem que contabilizar, ainda não tem vídeo sobre isso para vocês, porque tem que avaliar as provas. Ela vai observar se ela tirou 0,1, 0,2, e aí você vai consultar o seu texto para saber quantos erros de português naturalmente você teve. É muito difícil, gente, conseguir nota em expressão. Por quê? Porque geralmente a FCC ela tira menos pontos do que de fato o aluno errou, tá? No TRF da quarta, por exemplo, eu analisei uma infinidade de provas
dezenas e dezenas de provas aí, quase cheguei a 100 provas, se eu não estou enganada, em que não tinha um, uma prova sequer que eu conseguiria nota em expressão porque o aluno estava com a pontuação sempre a maior do que aquilo em que aconteceu na discursiva dele, tá? Professora, vamos lá, sobre recursos. Gente, a gente oferece no Turma recursos? Sim. Turma de redação, a gente tem oferta de recursos. Que você acha facilmente lá, turma de redação www.turmaderedacão.com.br. A gente oferece. O que acontece? Quando você entra no turma de redação e você vai fazer a aquisição do seu recurso, não é porque você comprou que a gente vai fazer o recurso. Não, não funciona assim. Primeiro a gente faz uma pré-avaliação do que a gente tem em mãos, né? Vamos supor que eu recusei. Eu e minha equipe, a gente não viu chances. A gente vai ser muito verdadeiro. A gente não quer. Por que não? Porque a gente sabe que o aluno tem 24 horas para pensar a vida dele. São 24 horas de pressão, não só sobre vocês, mas sobre nós também. Às vezes acontece de terminar aquele processo ali, o aluno se arrepender. Então, melhor não. É um dinheiro que não é bem-vindo, tá? Não é bem-vindo. É melhor a gente observar aquilo que tem chance. E mesmo que tem chance, não quer dizer que seja certo, tá, gente? Porque a banca tem uma certa discricionalidade e volto a dizer, por exemplo, na prova de nível superior, elas têm mais respeito por aquilo ali. Prova de nível médio, pode ser que desta vez, por trazer um tema um pouco mais pragmático, coisa que é praticamente inédita na FCC, pode ser que ela mude um pouco o seu ponto de vista, o seu comportamento, né? Que vocês trazem provas mais robustas, então é mais fácil. Então vamos supor que a gente recusou. Recusou, 85% você tem de volta. Por que a gente fica com 15%? Já cansei de falar. É uma espécie de taxa administrativa. A gente não ganha absolutamente nada por essa análise. Mas funciona como uma taxa administrativa. De que modo? A gente paga pela hospedagem do aluno. Existe uma tributação, só a gente tem que ficar cancelando nota fiscal. A gente já perde. Falando a verdade, a gente já perde. Se você parar para pensar no valor disso daí, nós já saímos perdendo. Mas a gente faz isso porque a gente acha que é um valor de meio termo, tá? Não pesa tanto para o aluno essa perda por essa análise. Se ele quiser que a gente faça esta pré-análise, a gente vai lá e devolve os 85% dele, tá bom? Se o aluno tiver chance, nós vamos confeccionar o recurso todo. Como nós confeccionamos o recurso? Vou explicar. Vamos supor que eu vi chance em conteúdo, ou lá na prova do nível superior, vamos supor que eu vi chance no item C. Não vi chance em estrutura, então não adianta me pedir que eu não vou fazer. Por quê? Porque, 20 anos na praça, a gente sabe muito bem onde o sapato aperta. É muito comum, às vezes, você ter aqui praticamente uma causa ganha, quase, e aqui é uma causa forçada. Gente, nenhum examinador é trouxa. Ele percebe as movimentações e percebe a forçação de barra, né? E aí, costuma de você ter recursos de argumentação parecida, não teor igual, nada disso, mas de argumentação parecida, um aluno ganhar, outro não ganhar. Por quê? Aquele que pediu foi humilde, ele pediu exatamente onde o examinador deveria analisar. E o outro fez o examinador ficar lendo o recurso à toa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Falo isso não só porque é o que a gente faz no Turma, mas alerto para aluno que faz recurso por conta própria. Seja humilde, reconheça que você perdeu e que é uma chance que você tem de reverter a situação, tá? É claro que existem situações, sim, né, vamos supor, você olha para a redação do seu colega e você fala, cara, ele tirou uma nota muito maior do que a minha, e a minha redação está muito melhor do que a dele, visualmente melhor. Então acontece isso sim com o curso, infelizmente acontece. E tem aquela chatice que a banca é soberana, né, para tomar suas decisões. Então você tem essa questão. Outra questão que você tem, não é? Que eu chamo a atenção de vocês, gente, os recursos, quem for fazer por conta própria, os recursos precisam ser bem objetivos, precisam ser fundamentados, não adianta ficar só no chororô. O CESP é menos chatinho com a fundamentação, mas a FCC é muito chata com essa fundamentação. Ela quer que tudo que você alegou tenha base. Mas não é para você encher de fundamentação, não, porque ela gosta de coisa concisa. É aí que está o segredo. A gente manda um livro lá de recurso, naturalmente corre risco de não dar certo. Ela gosta de coisas bem objetivas, bem pontuais. Lembrando que você terá que digitar o recurso.
tá? Tome cuidado de, na fase recursal, não mostrar seu recurso para nenhum colega, nem para o seu irmão que está fazendo concurso com você, porque se o teor for igual, ambos são anulados. É claro que existem argumentos que são similares. Por exemplo, você foi lá no código de ética do servidor público, está ali comprovando. Aquele código de ética, ele é comum para todo mundo. Então não tem jeito. A argumentação vai. O teor, a forma de pedir é que é bastante peculiar, tá certo? Tudo bem? Recursos do turma você pode pagar até 3 vezes sem juros ou você pode pagar até 12 vezes com juros. Com juros, isso mesmo, tá? Então, gente, boa sorte para vocês. Espero ter esclarecido. Desculpem pelo vídeo que eu tinha esquecido do técnico. E aqui segue para vocês o vídeo correto, tá? Beijo grande.